Bom, galera, acabou dando um problema aqui porque, bom, o celular não aguentou a gravação, porque estava com flash, tá? Então desativei o flash. Vou estar fazendo sem flash, vai ter uma sombra aqui, mas vocês vão conseguir entender da mesma forma, tá? Continuando o raciocínio, o que a gente pode estar fazendo aqui? A gente quer sumir com esses dois, quer sumir com esse 24, tá? Porque, bom, fração de um lado da equação e fração de outro lado da equação, a gente não precisa estar igualando os denominadores, tá? É só a gente sumir com esse 2 e sumir com esse 24, que a gente já consegue tá manuseando melhor essa equação. Ou seja, a gente consegue tá passando pro outro lado, a famosa passada pro outro lado, né? Ou tá fazendo diversas operações a gente pode estar fazendo. Então, o que a gente vai estar fazendo para estar sumindo com ele? Bom, primeiro, aqui, lembra que eu falei para vocês que se eu faço iguais, eles são iguais, eles permanecem iguais? Então, o que acontece? Para mim tá sumindo com esse 24 aqui, eu posso tá multiplicando aqui, no caso, por 2. Por que por 2? Você vai me perguntar, mas por que por 2? Bom, se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ter que estar multiplicando aqui por 2 também. Concorda comigo? Porque se eu faço de um lado da equação e faço de outro lado, eles são iguais, eles não se alteram. Tá entendendo? Porque, ó, 5 é igual a 5, tá certo. Mas se eu colocar 5 mais 2 e do outro lado colocar, que já tem 5, colocar mais 2, fica 7 de um lado e 7 do outro. Por exemplo, olha, 5 mais 2 é igual a 5 mais 2, certo? Justo, dá 7. Só que se eu colocar de um lado da equação, vai, menos 2 e do outro lado menos 2, subtraindo esse 2 com 2, vai voltar a ser 5. Então, o que acontece? Perdão. Então, o que acontece? O que eu faço de um lado da equação, se eu fizer do outro, permanece iguais. Bom, esse aqui eu multipliquei por 2, esse aqui eu multipliquei por 2. Bom, ele permanece iguais. Eu vou estar cancelando esse denominador de baixo, 2. Só que aqui eu posso estar simplificando com 24, ficando 12. A gente não sumiu com esse denominador, mas a gente quase sumiu com ele. A gente pode estar agora multiplicando aqui por 12. E, lógico, eu vou cortar aqui, só que eu tenho que fazer do outro lado da equação também a mesma coisa. Ou seja, eu vou multiplicar por 12 aqui. Então, se eu multipliquei por um lado 12 e multipliquei aqui 12, a equação não se altera. Aí a gente pode estar cortando esse 12 com esse 12 de baixo, tá? Só que agora, bom, como a gente colocou um 12, inclusive esse daqui é o famoso passa pro lado, tá? Ó, se o 12 está dividindo, ele passa pro outro lado multiplicando. Só que na realidade não é que ele passa pro outro lado multiplicando, é que a gente multiplica o 12 de ambos os lados. Então, o que corta de um lado e que multiplica do outro. Esse é o famoso passa pro lado, entende? Agora deve estar clareando, pô, me ensinaram de um jeito, agora eu sei porque que eu tô fazendo isso. Exatamente. Respeitando a regra do jogo e tal, você jogando o jogo como é para ele ser jogado, não tem erro, você nunca vai errar na matemática. Só jogue o jogo do jeito certo, tá bom? Então vamos lá. 12 vezes, ó, menos 2x. Bom, então isso daqui fica menos 24x, tá? Mais com menos dá menos. Então, como é que fica aqui, ó? 12 menos 2, menos 2 fica menos 24. Justo? Isso tudo tem que ser igual a 42x menos 2. Por que você não multiplicou por 12? Porque a gente simplificou 12 com 12 embaixo, tá? Se eu multiplicasse por 12 aqui, depois eu teria que simplificar aqui embaixo. Ou seja, ficaria maior rolê. Por isso que você tem que estar simplificando sempre que você conseguir, para estar facilitando seus cálculos e para o seu raciocínio, para sua conta ser o mais rápido possível, tá? Então vamos lá. Inclusive aqui é 42x. Então vamos lá, ó. Menos 24x e ali tem 42x. A gente pode estar passando para o outro lado positivo. Pode, menos 24x seria do outro lado mais 24x. Seria com o sinal invertido, o famoso sinal invertido. Tá certo, mais ou menos.
Porque a gente não vai estar passando pro lado. O que a gente vai estar fazendo é somando de ambos os lados 24x. Ou seja, aqui fica mais 24x. E ali fica mais 24x, tá? 24x. O que faz a gente cortar aqui. E do outro lado fica mais 24x. O famoso passa pro lado invertendo o sinal. Então fica menos 24 é igual a 6, 5, 6. Então dá 66 aqui. 66x menos 2, tá? Vamos passar pro outro lado? Né? O famoso passa pro outro lado. Então, seria somando de ambos os lados, tá? Somando de ambos os lados. Ficaria menos 22 aqui. É igual a 66x. Agora o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar subtraindo 66 de ambos os lados, tá? Aqui corta. Aqui fica só o x, tá? Então x, ó, 66 dividido por 66 é 1. 1 vezes x é x. Então x é igual a, bom, 22 dividido por 66, a gente vai ter que estar simplificando. Isso fica negativo por causa do sinal. Então vamos lá. Vamos dar, aqui eu tô vendo que dá pra simplificar por 2 e dá pra simplificar também por 11, tá? Então aqui em cima ficaria 2 dividido por 6, certo? Simplificamos por 11. Só que daria para simplificar também por 22. Eu acabei não percebendo que daria para simplificar por 22, entende? Então, na matemática tem muito dessa. Então, vamos lá, ó. 2 ainda dá para simplificar com 6. A gente corta. Então, x é igual a... Bom, 2 dividido por 6. Em cima ficaria 1 sobre 3, tá? Então, essa é a nossa resposta. E a gente conseguiu estar resolvendo uma equação do primeiro grau de forma que a gente consiga enriquecer o conteúdo. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esses conceitos iniciais que eu passei para vocês.